Ivonete estava de mau humor desde a manhã. Nem era porque sua sogra, Thalita Micaela, estava se sentindo mal novamente e, ultimamente, os problemas no trabalho tornavam difícil para Ivonete se concentrar e drenavam sua energia. E agora, vinha o escandaloso pedido de demissão. À noite, ela se revirava na cama, encarando o teto. A culpa recaía inteiramente sobre o novo diretor, Sr. Martins, um homem de ideias modernas que havia decidido revolucionar a escola onde trabalhava. Ivonete Bragança ensinava língua e literatura havia 7 anos sem uma única reclamação de seus superiores. Agora, vergonhosamente, ela havia se tornado o centro de escândalo e escrutínio público entre os colegas, 2 vezes em uma semana. Você não pode trabalhar como antes, gritou o Sr. Martins. Vou colocar as coisas em ordem, ouviu? Ivonete baixou a cabeça, culpada. O que poderia dizer? Era claro que o novo diretor favorecia os alunos ricos e ignorava os menos privilegiados, mas Ivonete não fazia distinção. Ela avaliava os alunos unicamente com base no conhecimento. O Sr. Martins desgostava disso desde o início e, por isso, a demissão de Ivonete era praticamente certa. Com um suspiro pesado, Ivonete saiu da cama para preparar o café da manhã de seu marido. Cláudio estava prestes a partir para uma longa viagem de negócios naquele dia, o que significava que ela ficaria novamente encarregada de cuidar da sogra e atender a todos os seus caprichos. Ouvindo os passos cautelosos de Ivonete no corredor, sua sogra resmungou: "Quando o café da manhã vai estar pronto, Ivonete?" "Estou acordada há meia hora e nem um pedaço de comida passou por meus lábios." Ivonete franziu o nariz, mas ainda assim conseguiu responder de forma agradável para aliviar o clima. Ela já havia discutido com Cláudio na noite anterior, não queria brigar com a sogra também. Seu marido já estava de pé, andando pela cozinha com uma expressão de desagrado. Pela postura dele, Ivonete soube instantaneamente que algo desagradável a aguardava. "Ivonete, estive pensando", Cláudio começou, "já que você foi demitida, posso te ajudar a conseguir um novo emprego." Ela suspirou tristemente. "Oh, como você pode me ajudar? Ligar para o Ministério da Educação? Isso é absurdo. Eu vou resolver sozinha." Cláudio bufou: "Você mesma? Ninguém vai te contratar depois dessa demissão. Eu conheço o Sr. Martins, quando ele se zanga com alguém, não para só na demissão." "O que você está querendo dizer, Cláudio?" Ivonete perguntou, intrigada. "O que eu quero dizer? Ficar parada não é a solução. Tenho um emprego promissor para você, que pode nos trazer um bom lucro", seu marido retrucou com raiva. Ivonete se tensionou visivelmente, as sugestões do marido costumavam ser, para dizer o mínimo, menos que virtuosas. "Tenho um empresário. Ele está doente, os médicos já desistiram dele." Então, Cristóvão foi para o meio do nada, longe de todos. "Mas ele não consegue se virar sozinho, precisa de cuidados. Diz que deixará sua herança para quem cuidar dele. Eu realmente preciso desse dinheiro agora. Não é grande coisa, Cristóvão só tem mais 1 ou 2 meses de vida, mas o dinheiro dele é real e seus negócios são lucrativos. Se você cuidar dele até o fim, será uma empresária. Você está se agarrando a essa escola como uma tola." "Cuidar dele? Mas eu não sou enfermeira, sou professora", Ivonete objetou. Seu marido franziu o senho: "Qual é a diferença? Você é professora, ótimo, apenas cuide do homem e espere pela herança." As palavras dele a fizeram sentir-se enjoada. "O que você está dizendo? Quer mandar sua esposa para algum lugar remoto para cuidar de um homem moribundo? Por que o empresário não contrata uma enfermeira de verdade, alguém com habilidades e experiência?" Ivonete perguntou, incerta. Cláudio acenou com a mão, dispensando a preocupação. "Ele diz que já tentou 1 dúzia delas, e nenhuma foi adequada. Mas acho que ele vai gostar de você."
Sim, minha querida, por que ficar em casa? Você pode ajudar Cristóvão, disse a sogra, que acabará de entrar na cozinha. A princípio, Ivonete achou que seu marido estava brincando, mas quando Thalita Micaela se envolveu, tudo fez sentido. Estavam conspirando, aproveitando-se de seu estado vulnerável. Cláudio, eu não vou. Deixe-ele encontrar outra pessoa, Ivonete disse, com a voz tremendo. Mas a expressão de seu marido mudou instantaneamente. Se é assim, considero isso uma traição. Você sabe que estou com problemas no trabalho, com concorrentes respirando no meu pescoço, e cada centavo conta agora. E você está jogando fora essa oportunidade de ganhar dinheiro. E, a propósito, você está desempregada agora, seria melhor aceitar aulas particulares. Veja o que poderia ter saído disso, sua sogra comentou. Lágrimas de ressentimento encheram os olhos de Ivonete enquanto ela pensava, e Thalita Micaela, é claro, está bem. Ela se permite ficar em casa e viver às custas do filho, enquanto eu fui demitida ontem e já há tantas acusações. De repente, Ivonete se sentiu indiferente ao que aconteceria a seguir, ou se algum dia encontraria trabalho em sua área novamente. Por que não ir realmente para o meio do nada, pelo menos por uma semana? Não pela herança, mas por um pouco de paz e tranquilidade, para ir à floresta como antes, com sua avó, sentar-se à beira do rio, observando as ondas preguiçosas e, o mais importante, não ver os rostos irritantes de sua sogra e marido, que têm vergonha dela. Ivonete costumava encontrar consolo no trabalho, mas agora havia perdido aquele tipo de lugar. Tudo bem, Cláudio. Eu concordo. Me dê o endereço e avise esse empresário que eu não sei aplicar injeções, mas vou ajudá-lo de qualquer outra forma, Ivonete disse, com a voz ainda trêmula. Cláudio olhou furtivamente para sua mãe, sorriu e começou a escrever o endereço. Ivonete foi para seu quarto e começou a fazer as malas. Ela sentia que estava tomando uma decisão precipitada, mas estava preocupada, sem ver outra saída. Seu marido nem se deu ao trabalho de chamar um táxi, mandando-a de ônibus. Como era verão, Ivonete não levou muitas coisas, apenas uma pequena mala com o essencial. Cristóvão Monteiro possuía uma casa em uma vila a 1 hora de carro da cidade. O homem havia herdado de seu falecido avô e planejava passar seus últimos dias lá, assim como costumava passar as férias de verão. O ônibus estava abafado, mas Ivonete teve a sorte de conseguir um assento na janela, onde podia respirar um pouco de ar fresco. Os passageiros conversavam animadamente, reclamando do calor opressor. O motorista, visivelmente agitado, pouco podia fazer, já que seu velho ônibus não tinha ar-condicionado. Felizmente, logo apareceram nuvens, trazendo uma leve queda na temperatura. Uma brisa suave soprou pela cabine, bagunçando os cabelos de Ivonete, enquanto a luz do sol dançava nas janelas, pintando um mosaico de luz e sombra nos assentos. Lá fora, um cenário típico de maio se desenrolava, prados verdejantes salpicados de flores, um céu azul vibrante adornado com nuvens fofas e um rio cintilante serpenteando ao longe. A paisagem serena trouxe uma sensação de paz e felicidade despreocupada a Ivonete e a maioria dos passageiros. Inconscientemente, seus pensamentos voltaram ao dia de sua demissão. Tudo havia começado com um telefonema que bagunçou sua vida. Uma ligação de uma das mães de seus alunos que decidiu expressar suas opiniões diretamente para a professora. Senhora Bragança, você deve entender que isso é crucial para Miguel. Por que meu filho tem um C na sua matéria? Ele é um excelente aluno em todas as outras disciplinas e suspeito de preconceito. A voz da senhora Campos soava com irritação mal disfarçada. Como esposa de um empresário de sucesso, ela se sentia no direito de interferir em todos os aspectos da vida do filho, inclusive nas notas escolares. Senhora Campos, entendo sua preocupação, mas essa nota reflete o conhecimento real de Miguel, Ivonete respondeu calmamente, apesar da tempestade de indignação que se formava dentro dela. Senhora Bragança, você sabe o quão talentoso Miguel é.
Ele estava apenas um pouco distraído. Por favor, imploro que reconsidere a nota dele, isso é muito importante para ele, insistiu a senhora Campos. Olha, não posso alterar notas a pedido seu ou de qualquer outra pessoa. Como professora, é meu dever permanecer objetiva durante todo o processo educacional. Além disso, com todo o respeito, não vejo nenhum talento extraordinário em Miguel. Ele apenas faz o mínimo nos deveres de casa, sem esforço real. Então, por favor, não me acuse de incompetência ou falta de disposição para ajudar. Estou sempre aberta ao diálogo e a ajudar os alunos, mas não permitirei que questionem meu profissionalismo, Ivonete respondeu antes de encerrar a ligação. Ao entrar na sala dos professores, Ivonete sentiu o olhar hostil do Sr. Martins. O novo diretor era notório por seu gosto por intrigas e por favorecer os filhos de pais ricos. O Sr. Martins nunca perdia a chance de exibir seu status e explorar sua posição ao máximo. Ivonete, estou ciente da conversa com a Sra. Campos. Confie em mim, você deveria concordar com ela só está preocupada com o filho, disse o diretor, repreensivamente. Sr. Martins, não posso e não vou mudar de ideia. Recuso-me a participar desses jogos de bastidores, Ivonete respondeu firmemente. Oh, Ivonete, você sabe como a vida funciona. Nem tudo pode ser resolvido estritamente pelo livro. Você precisa ser mais flexível, fazer concessões, especialmente em questões como essas, objetou o diretor. Não serei flexível nesse assunto. Sou professora, meu trabalho é educar as crianças, não agradar seus pais, respondeu Ivonete, com um tom mais firme do que pretendia. Muito bem, faça como achar melhor. Apenas lembro que não deve brigar com pessoas influentes, sibilou o diretor. Nesse momento, Ivonete percebeu que sua honestidade e princípios a haviam colocado em uma posição difícil. Ela não queria fazer concessões ou mudar sua avaliação, mas também tentava manter uma boa relação com a nova direção. Perdida em pensamentos, Ivonete entrou na sala de aula e imediatamente sentiu o olhar pesado de Miguel, de 15 anos, que estava sentado no fundo, olhando para ela com ódio descarado. Bom dia a todos. Lembrem-se de que temos uma prova hoje, disse Ivonete calmamente, mascarando suas emoções. Ah, é mesmo? Você não sabe que não posso fazer a prova por causa do meu horário de treinamento? Você deveria ter pensado nisso antes. Não posso perder tempo com sua matéria inútil, retrucou Miguel com insolência e desprezo. Ivonete franziu a testa. Miguel, essa discussão é inútil. Você deve cumprir suas obrigações escolares como todos os outros. Sou professora e sei meu trabalho. Eu vou ser um atleta profissional e depois vou entrar para os negócios, como meu pai. Estou colocando toda a minha energia nos esportes, e a escola é apenas uma perda de tempo, o adolescente objetou. Miguel, você parece ter esquecido que, como estudante, você não tem o direito de falar comigo assim. Você deve fazer a prova como todos os outros alunos, Ivonete respondeu, enfatizando a última frase. E se eu não quiser? O que você vai fazer? Me dar outro C? Minha mãe ainda vai conseguir que o diretor mude para um A porque meu pai já prometeu reformar o laboratório de informática e até fornecer novos computadores, zombou o jovem encrenqueiro. Miguel, seu comportamento ultrapassou todos os limites. Eu não tolero grosserias e desrespeito, e não vou fazer concessões. Se você se recusar a cumprir suas obrigações como estudante, terei que convocar seus pais para a escola, exclamou Ivonete. Os outros alunos na sala ficaram em silêncio, não viam a senhora Bragança assim há muito tempo. A raiva brilhou nos olhos de Miguel. Você acha que tenho medo de suas ameaças? Minha mãe vai resolver tudo a meu favor, e você ficará desempregada. Ninguém te quer mais, ouviu? Vou fazer o que eu quiser. Ivonete não podia mais tolerar suas palhaçadas. Saia da sala de aula. Estou cansada de falar com você.
Miguel se levantou desafiadoramente, caminhou preguiçosamente até a porta e saiu, batendo-a com força como despedida. Ivonete sentou-se à sua mesa e tentou se acalmar. Suas mãos tremiam e sua cabeça girava, como se ela fosse desmaiar. Decidiu falar com o diretor da escola naquela tarde para descobrir o que poderia ser feito para evitar um conflito com os pais de Miguel. Ivonete, eu certamente entendo sua situação, mas você deve perceber que a senhora Campos é uma mulher muito influente, que pode afetar seriamente a reputação da escola. Sugiro que encontre um meio-termo com ela e evite conflitos, começou o diretor, caindo em sua rotina familiar. Ivonete não ia ceder, sentindo-se justificada em sua posição, mas onde é aceitável que um aluno fale com uma professora assim, e jogue insultos na cara dela? Mas o diretor tinha sua própria visão da situação. Senhora Bragança, você é tão inflexível e principista. Já recebi até ligações do gabinete do prefeito. Apenas não toque em Miguel Campos. É tão difícil para você dar a ele uma nota normal? Com licença, mas o que é normal? Perguntou Ivonete, mal contendo sua agitação. O que é normal? Você está brincando, senhora Bragança? É claro. Você acha que tudo isso é uma piada? Se você estivesse no meu lugar, veríamos como você cantaria. Você está dirigindo um jardim de infância aqui? Eu não quero isso, não quero aquilo. Por que está falando comigo assim? Eu não mereço ser tratado com respeito, exclamou Ivonete. Se não gosta, escreva sua demissão e saia. Não vou te mimar aqui. Você é muito exigente, há muitas pessoas como você por aí, que seriam mais condescendentes. Lágrimas encheram os olhos de Ivonete. Ela mal se lembrava do que aconteceu depois. Ela escreveu sua demissão naquele mesmo dia, passando suas últimas horas naquela escola. Como um golpe final, o Sr. Martins prometeu a ela uma vida alegre, graças às suas conexões no ministério. Era doloroso demais até para lembrar, quanto mais mencionar em voz alta. Por isso, seu marido não sabia todos os detalhes, acreditando que ela havia sido demitida por justa causa. Despertando do abismo de lembranças desagradáveis, Ivonete viu que o ônibus estava desacelerando suavemente, à medida que a próxima parada se aproximava. Ela olhou mais de perto e exalou com alívio. Era seu destino. Um lugar esquecido por Deus, cercado por florestas e pântanos em 3 lados. Mas Ivonete não ficou chateada, pelo contrário, era exatamente a jornada que sua alma atormentada precisava agora. É claro que ela não estava pensando em nenhuma herança de Cristóvão Monteiro. Por que deveria? Cláudio cuidaria de tudo, negociaria. Nada além de problemas. Negócios não são para todos e exigem astúcia e intuição, não apenas comprar barato e vender caro. Descendo do ônibus abafado, Ivonete virou-se e captou o olhar simpático do motorista idoso, que parecia dizer: "Bem, para onde você veio, querida? Isso não é a cidade, a vida aqui tem seu próprio ritmo, lento e medido." Ivonete sorriu e acenou para o motorista. Pegou sua mala e seguiu pela estrada de terra que levava ao vilarejo. Apesar do calor sufocante, seu humor permaneceu geralmente bom. Sua única preocupação era como seu anfitrião a receberia. Conforme Ivonete caminhava, o calor aumentava. O sol, em seu zênite, parecia pronto para queimar qualquer um em seu caminho. Em certo momento, a cabeça de Ivonete girou, mas ela conseguiu se apoiar no tronco de uma árvore jovem. Está tudo bem, só um pouco mais, ela se tranquilizou, percebendo o quão tola devia parecer. Aqui estou eu, no meio do nada, sem um propósito claro. O que eu esperava? Um comitê de boas-vindas? Finalmente, Ivonete chegou à mansão, escondida atrás de uma cerca alta de tábuas envelhecidas. Ela parou, procurando pelo número da casa na caixa de correio, que estava enferrujada e coberta de teias de aranha. Por fim,
encontrou o número, mal visível sob a sujeira. Com um suspiro resignado, Ivonete pressionou a campainha. Silêncio. Ela ficou congelada, com a ansiedade apertando seu peito. Será que errei o endereço? Nervosamente ajustando sua bolsa, Ivonete conferiu novamente a nota de seu marido. Tudo batia. De repente, a porta se abriu. Ivonete recuou em horror quando um jovem magro, com traços duros, apareceu, apontando uma espingarda para ela. Quem é você e o que quer? Ele rosnou. Ivonete prendeu a respiração e recuou, tentando entender a situação. Eu sou Ivonete, ela gaguejou. Ivonete? Não entendo, o homem franziu a testa, abaixando ligeiramente a arma, mas sem removê-la. A esposa de Cláudio Bragança. Ele disse que você precisava de ajuda, ela balbuciou, amedrontada. Cláudio. Ele perdeu a cabeça, enviando a própria esposa, o homem sussurrou, abaixando sua arma. Cláudio disse que você não conseguia se levantar depois da cirurgia, que foi mal sucedida e que a quimioterapia não funcionou. Tenho seu endereço aqui, murmurou Ivonete. Cristóvão arrancou a nota de sua mão, leu rapidamente e a jogou no chão. Saia daqui. Eu não preciso de ajuda. Em breve, não haverá mais ninguém para cuidar de mim, respondeu o empresário, fracamente. Ivonete ficou atonita, incapaz de acreditar no que ouvia. Ela havia viajado todo esse caminho apenas para ser rejeitada? Mas e quanto a... Ivonete começou a protestar, mas Cristóvão a interrompeu com um gesto brusco. Eu disse para você ir embora e nunca mais voltar. Mudei de ideia. Provavelmente, você está aqui pela herança, mas já deixei quase tudo para orfanatos. É mais seguro assim, crianças nunca traem. Ivonete ficou parada na porta, cansada e magoada. Ela não podia acreditar que estava sendo dispensada dessa forma. Quando olhou nos olhos de Cristóvão, viu seu cansaço. Toda a cena com a arma havia drenado suas últimas reservas de força. Apesar de sua bravata, ele claramente precisava de ajuda. Bem, é isso. Já disse tudo o que tinha para dizer. Cristóvão lutava para se manter de pé. Ivonete pressionou os lábios, ressentida, e bateu o portão sem se despedir. Ela mal havia dado alguns passos quando ouviu um gemido abafado e um barulho metálico alto atrás de si. Instantaneamente, jogou sua mala de lado e correu de volta para o pátio. Cristóvão havia perdido o equilíbrio e caído nos degraus da varanda. Ele estava deitado de costas, com a cabeça jogada para trás, a espingarda estava um pouco mais longe, apontando para a propriedade do vizinho. Eu sabia que isso ia acontecer, exclamou Ivonete, apressando-se para ajudar. Naquele momento, ela não sentia raiva ou ressentimento em relação a Cristóvão, apenas preocupação. Era culpa dele querer ficar sozinho? Não querer que ninguém visse sua fraqueza? Ivonete ajudou Cristóvão a se levantar e o guiou para dentro da casa. Ele murmurava algo incompreensível, mas ela não prestou atenção. Calma, você não está bem, murmurou ela. Somente quando ele estava acomodado no velho sofá gasto é que Cristóvão se acalmou e parou de resistir à ajuda dela. Sem dizer uma palavra, Ivonete pegou sua mala da rua e a trouxe para dentro. Sinto muito por ter sido rude com você, disse Cristóvão, abaixando os olhos, culpado. Alguns locais achavam que eu trouxe sacos de dinheiro comigo e queriam me roubar. Eu os afugentei com a espingarda do meu avô. Ela nem está carregada, eu não tenho balas. É só para assustar, ele passou a chamá-la pelo primeiro nome. Ivonete sorriu, eu entendo. Está tudo bem, mas, por favor, não aponte uma arma para ninguém, especialmente para alguém que quer te ajudar. Cristóvão assentiu, então comentou, mas você não veio aqui apenas por bondade, não é? Muitas pessoas apareceram assim,
praticamente com um tabelião a tiracolo. Mas eu valorizo mais os relacionamentos normais. E não precisa ter pena de mim. Já passei por isso. Eu não tenho pena de você. O que te faz pensar isso? Ivonete perguntou, surpresa. Cristóvão balançou a cabeça. Bem, todos dizem isso no começo. Tome minha esposa, Lisa. No início, ela cuidou de mim, disse que tudo daria certo. Mas, quando a operação falhou, ela imediatamente começou a falar sobre as ações da empresa. Dei a parte dela, é claro, tudo justo. Hoje em dia, ela nem se lembra de mim. Meu telefone está coberto de poeira, sem uma única ligação. E ela pediu o divórcio. Ivonete suspirou com simpatia, depois olhou ao redor, avaliando a casa de uma perspectiva feminina. Ela abriu a despensa, depois espiou a velha geladeira, ambos estavam uma bagunça. A cozinha parecia inóspita, mas o que se poderia esperar de um homem que veio aqui para morrer? Cortinas sujas pendiam, não lavadas, nas janelas. Havia um buraco na toalha de mesa e um fogão elétrico imundo estava sobre a mesa. Há muito trabalho a ser feito aqui. Bem, por onde começamos? Pensou Ivonete com um sorriso. Ela examinou os medicamentos de Cristóvão, estudando a lista de prescrições e o cronograma de consultas. O empresário já havia adormecido, exausto pelo incidente com a arma. Mal Ivonete levantou os olhos, houve uma batida suave na porta. Ela se assustou e, embora não estivesse na vila há muito tempo, já havia se acostumado ao silêncio e à solidão. Lentamente, levantou-se e foi até a porta, espiando pela abertura estreita. Um homem idoso, de cerca de 80 anos, com uma longa barba branca e olhos gentis, ligeiramente tristes, estava na porta. Desculpe incomodar. Sou o Sr. Rodolfo, seu vizinho, disse o visitante, um pouco envergonhado. Sou Ivonete. Por favor, entre, respondeu ela, abrindo mais a porta. O Sr. Rodolfo entrou, olhando ao redor do amplo hall de entrada e sorrindo. É uma casa bonita, mas precisa do toque de uma mulher, disse ele, apoiando-se em uma sacola que se assemelhava a um saco de peregrino dos contos de fadas. Obrigada, por favor, sente-se, respondeu Ivonete, gesticulando para uma cadeira. Ouvi dizer que Cristóvão está muito doente, continuou o Sr. Rodolfo, aceitando o assento oferecido. Sim, parece que sim. Ele diz que a operação não foi bem sucedida e que a doença está progredindo rapidamente, respondeu Ivonete, sentindo uma estranha tensão. Não se preocupe, não é fatal. Tenho certeza de que ele pode ser salvo. Digo isso como ex-médico, o Sr. Rodolfo a tranquilizou, olhando em seus olhos tristes. Ivonete arqueou uma sobrancelha, surpresa. Então, você é médico? Bem, não exatamente. Eu era médico, mas deixei o hospital. Agora trato as pessoas com ervas, respondeu o Sr. Rodolfo, sorrindo. Com ervas? Exclamou Ivonete, incrédula. Claro. Você duvida? Tudo pode ser curado, se souber como. Vou te mostrar o que tenho, respondeu o visitante, levantando-se da cadeira e se aproximando de sua sacola. Ao abri-la, ele sorriu, a casa foi imediatamente preenchida com o aroma de ervas e flores secas. A sacola do curandeiro continha vários maços, raízes, sementes e pétalas secas. Aqui, veja, está uma infusão de raiz de valeriana. Acalma os nervos e fortalece o músculo cardíaco, disse o Sr. Rodolfo, pegando um pequeno frasco de vidro com um líquido marrom. Ivonete olhou para o conteúdo com interesse. Ela nunca havia visto ou ouvido falar de tais tratamentos, e onde aprendeu isso? Perguntou, ainda cética sobre a possibilidade de cura com ervas. Com minha avó. Ela era uma verdadeira curandeira. Dizia que cada erva tem poder, você só precisa saber como extraí-lo,
respondeu o Sr. Rodolfo, sorrindo novamente. E por que deixou o hospital? Ivonete perguntou, seu interesse por essa história em comum crescendo. O Sr. Rodolfo sentou-se à mesa e, tirando um pequeno termômetro de sua sacola, despejou chá quente em 2 xícaras. Eu não deixei, fui demitido, respondeu ele, tomando um gole pequeno. Demitido por quê? Ivonete ficou genuinamente surpresa. Por tratar pessoas com ervas. Meus colegas e superiores disseram que não era científico, que ervas eram insuficientes e que precisávamos apenas de pílulas ou injeções. Eu argumentei, tentando provar que o método funciona. Eles me mandaram para uma avaliação psiquiátrica, dizendo que eu havia perdido a cabeça. Minha carreira inteira foi arruinada. Minha esposa me deixou por outro homem, e eu me tornei motivo de chacota no departamento. Obviamente, o chefe do departamento e o diretor estavam em conluio com o farmacêutico. Eu estava dizendo a verdade, então me expulsaram, me incriminaram por roubo de drogas. O caso foi a julgamento, mas caiu por terra, o juiz havia feito meu tratamento com ervas e teve sucesso, devo acrescentar. Ela não podia me condenar. Foi assim, respondeu o Sr. Rodolfo, olhando para sua xícara. Então, você acredita que há poder nas ervas, afinal? Ivonete perguntou, sentindo seu respeito por esse misterioso idoso crescer a cada minuto. Acredito que cada método tem o direito de existir, e tenho certeza de que Cristóvão ainda pode ser salvo. Ele é jovem e ainda pode fazer muito em sua vida. Bem, devo ir agora, já fiquei aqui por tempo suficiente. Vou deixar algumas poções para você, tome-as 3 vezes ao dia, 1 colher de sopa antes das refeições, respondeu o Sr. Rodolfo, colocando sua xícara de lado e levantando-se da mesa. Ivonete assentiu e foi acompanhá-lo até a porta. O idoso disse, já estive com Cristóvão antes, oferecendo-lhe tratamento, mas ele não aceitou. E aqueles cuidadores que ele tinha antes eram absolutamente inúteis, eles apenas riram de mim, me chamaram de feiticeiro. Eu não sou um feiticeiro, Ivonete, apenas sei mais do que a maioria sobre ervas. Entendo. Por favor, volte novamente. Vou limpar a casa, depois cozinhar algo. Ficarei feliz em tê-lo como convidado, sorriu Ivonete, observando a figura alta e ligeiramente curvada do herbalista da vila se afastar. De volta à casa, Ivonete ponderou por onde começar. O papel de parede antigo estava descascando, os pisos rangiam e o jardim estava coberto de mato, desde árvores jovens e ervas daninhas até rosas selvagens que cobriam metade da casa. Bem, é isso que acontece quando se vive sem o toque de uma mulher, pensou Ivonete novamente, olhando para o desleixado jardim de vegetais. Primeiro, ela arrumou o quarto de Cristóvão, trocou a roupa de cama, colocou um vaso de flores desabrochando na mesa e acendeu uma vela perfumada. Depois, foi para a cozinha. Lavou e esfregou as velhas panelas até que brilhassem e encheu a geladeira com comida fresca. Agora podemos começar a viver normalmente, disse para si mesma, satisfeita, e sorriu. Naquele mesmo dia, a caminho da mercearia, Ivonete encontrou um dos moradores, que imediatamente percebeu que ela não era apenas uma visitante passageira, mas estava ali por um longo tempo. O mês voou. Os vizinhos ficaram surpresos ao ver a transformação da casa de Cristóvão. Tudo mudou gradualmente para melhor. Um velho gazebo emergiu do jardim coberto de mato e, na horta, os primeiros brotos de salsa, cebola e endro começaram a aparecer, mesmo que fossem plantados tardiamente. Ivonete é uma verdadeira mágica. Tem um dedo verde com flores no jardim e também é maravilhosa com as pessoas. Gostaria que ela pudesse trazer Cristóvão de volta à vida, costumavam dizer os moradores. E o Sr. Rodolfo apenas ria, respondendo, ela vai conseguir. No entanto, Cristóvão ainda vivia como um recluso, passando seus dias em seu quarto e, apenas ocasionalmente, concordando em caminhar pela floresta. Enquanto isso,
ele continuava a beber as poções do avô de Timothy. Sua propriedade não apenas abrigava a casa principal, mas também um enorme celeiro, cheio até a borda com todo tipo de tralha, desde ancinhos enferrujados até uma velha motocicleta. Certa manhã cedo, Ivonete acordou com um barulho estranho. Descendo as escadas, encontrou Cristóvão na varanda, tentando ligar a motocicleta de seu avô, que ele de alguma forma havia conseguido tirar do galpão. Cristóvão, o que diabos você está fazendo? Perguntou ela, espantada. Eu só queria dar uma volta, reviver minha juventude antes de morrer. Faz tanto tempo que corri, e minhas mãos estão coçando, respondeu Cristóvão, com os olhos fixos na velha moto. Mas você ainda está doente. E se algo acontecer na estrada? Preocupou-se Ivonete. Cristóvão, fiel ao seu jeito, apenas acenou com a mão, insistindo, não pode piorar. Ele montou na motocicleta e saiu lentamente pela rua, deixando para trás a mulher preocupada. Ivonete o observou partir, com o coração pesado de ansiedade, sentindo o pior. Ainda assim, percebeu que não poderia manter Cristóvão confinado contra sua vontade. Ele voltou cerca de 1 hora depois, cansado, mas radiante. Como conseguiu não cair? Ivonete perguntou, preparando-lhe um chá de ervas. Honestamente, nem sei. Aconteceu naturalmente. Meu corpo ainda está fraco, mas consegui controlar a moto, embora deva admitir que houve alguns momentos em que pensei é isso, confessou o empresário. Ivonete sorriu. Você definitivamente vai superar isso, Cristóvão, e isso é o que mais importa. Lembre-se, você não está sozinho, você tem a mim e ao Sr. Rodolfo. Embora você possa não acreditar nas poções dele, elas claramente ajudaram. 1 mês atrás, você mal conseguia segurar uma colher, e agora está andando de motocicleta. O que te faz tão certa disso? Perguntou Cristóvão, sorrindo pela primeira vez desde que se conheceram. Porque vejo a força em você. Você é um lutador e vai longe, respondeu Ivonete, olhando em seus olhos. Desde aquele dia memorável, a relação deles começou a se aquecer gradualmente. Cristóvão começou a se abrir mais para Ivonete, compartilhando histórias sobre sua vida. Ela o ouvia atentamente, nunca interrompendo. Você é meu anjo da guarda, disse Cristóvão uma noite, olhando para Ivonete. Você entrou na minha vida e tudo mudou. Bem, você mudou tudo por conta própria, ao encontrar força para continuar. Eu só te ajudei a encontrar o caminho certo, respondeu ela com um sorriso. Sou profundamente grato a você, disse Cristóvão. Eles se olharam, seus olhos refletindo calor, confiança e algo mais, que só eles entendiam. Acho que devemos sair, o ar fresco e a natureza estão lindos. Você está disposto? Sugeriu Ivonete, levantando-se da mesa. Concordo, mas primeiro, gostaria de ver você sorrir, respondeu Cristóvão. Ivonete corou e sorriu. Eles saíram para a varanda para assistir ao pôr do sol. O sol já começava a descer, pintando o céu em tons vibrantes de vermelho e laranja. Sabe, faz séculos que não vejo tanta beleza, confessou Ivonete, inalando o ar fresco da noite. Nem eu, mas agora vejo isso 2 vezes mais vívido, respondeu Cristóvão, colocando o braço em volta dos ombros dela. Naquele momento, Ivonete percebeu que não estava apenas cuidando de Cristóvão, ela estava ajudando-o a viver verdadeiramente novamente. Mas, claro, Ivonete hesitou, afinal, era casada. No entanto, durante todo esse tempo, seu marido nem se deu ao trabalho de ligar para ela. Provavelmente, ele e sua mãe estavam tramando para que Ivonete garantisse riqueza através da herança de Cristóvão. Contudo, durante esse mês, Ivonete não apenas recusou o dinheiro de Cristóvão, mas até sugeriu que ele abandonasse seus empreendimentos comerciais e se estabelecesse na vila. Ele acenou em concordância, depois afundou em reflexão. Seu nome já havia carregado peso nos círculos de negócios,
Mas onde estavam seus amigos e associados agora? Provavelmente, há muito o haviam esquecido e desistido. Talvez estivessem apenas esperando seu obituário aparecer nas fontes oficiais. Mas Cristóvão não lhes daria essa satisfação tão facilmente. Ele continuaria a lutar, não sozinho, é claro, mas com Ivonete e seu gentil vizinho, o herbalista, ao seu lado. Como é maravilhoso que Ivonete tenha vindo, é como se a primavera tivesse chegado em nossa vila. Ela trouxe nova vida a tudo, disse o senhor Rodolfo com um sorriso durante uma conversa com o carteiro local, Tonho. É verdade, ela é uma boa mulher, não há dúvida. Ela tem o espírito da nossa vila. Diga, senhor Rodolfo, por que ela não trabalha na escola? Ela é professora, afinal, perguntou Tonho. O herbalista idoso arqueou uma sobrancelha, surpreso. Você deve estar brincando, Tonho. Quem cuidaria de Cristóvão? Ele murcharia sozinho. Além disso, a escola fica no centro do distrito. Se tivéssemos uma escola por perto, bem, isso seria diferente. Tonho olhou para o ex-médico com interesse. Na verdade, havia uma escola, não em nossa vila, mas na vizinha, a cerca de 1,5 km de distância. No entanto, o telhado está rachado desde o último furacão, está completamente inutilizável, e os pisos estão podres. Os olhos do senhor Rodolfo brilharam com um brilho peculiar. A princípio, o carteiro não entendeu o que isso significava, mas depois adivinhou. Escute, senhor Rodolfo, por que você não pede dinheiro a Cristóvão para os reparos? Ele frequentou aquela escola até a 5ª série, antes de se mudar para a cidade com o pai, após a morte da mãe. Em resposta, o médico idoso deu de ombros, incerto, não querendo que seus planos fossem conhecidos prematuramente. Primeiro, Cristóvão precisava superar sua doença, o que não era tão simples quanto parecia. Às vezes, uma pessoa entra em remissão e sente esperança, mas as complicações podem voltar a qualquer momento. Então, embora Cristóvão parecesse revigorado, a vitória final ainda estava longe. Certa vez, para animá-lo, o senhor Rodolfo sugeriu que ele e Ivonete fossem à floresta juntos para colher ervas. Para sua surpresa, os jovens aceitaram com prazer. O dia passou esplendidamente. O troféu de Ivonete foi uma cesta de frutas silvestres, e Cristóvão, ainda magro e pálido pela doença, carregava um pequeno balde de cogumelos. O senhor Rodolfo caminhava ao lado deles, apoiando-se em uma bengala, com uma sacola cheia de ervas à sua frente. Tivemos uma caminhada maravilhosa, disse Ivonete, feliz, colocando a cesta em um toco à beira do caminho. Cristóvão sentou-se cansado ao lado dela, colocando o balde no chão. Vou te contar onde encontrar muitas framboesas, sorriu o idoso herbalista. Talvez na próxima vez, por enquanto, é melhor voltarmos para casa, está ficando tarde, respondeu Ivonete. Senhor Rodolfo, posso ajudar com sua sacola? Perguntou Cristóvão. Não, querido, eu mesmo carregarei, respondeu o idoso, apoiando-se em sua bengala. Mas, após alguns passos, ele de repente cambaleou e caiu em uma cova oculta. Ivonete e Cristóvão correram até a beira do buraco úmido e coberto de galhos onde o idoso havia caído. Senhor Rodolfo, você está bem? Perguntou Ivonete, ansiosa. Sim, estou bem. Caí em algo que parece uma armadilha para lobos. Malditos caçadores, murmurou ele, olhando para o chão. Cristóvão e Ivonete começaram a levantar o senhor Rodolfo, e, apesar da estrutura magra do idoso, eles tiveram dificuldade em puxá-lo de volta ao chão firme. Oh, é tão profundo, exclamou Ivonete, sacudindo a sujeira. Certamente não é pequeno, disse Cristóvão, ajudando o senhor Rodolfo a sentar-se. Obrigado, meus queridos, vocês são meus salvadores, disse o homem, sorrindo. Depois de descansar por um tempo, o trio marcou a cova com uma pilha de gravetos secos e voltou para casa. Cristóvão caminhava ao lado do médico idoso, apoiando-o sob o braço, enquanto Ivonete o seguia,
mantendo um olho em ambos. Senhor Rodolfo, como você está se sentindo? Perguntou ela ao se aproximarem da vila. Bem melhor agora, obrigado, Ivonete. Minha perna ainda está um pouco dolorida, mas tenho certeza de que vai passar logo, respondeu ele. Isso é bom, disse Ivonete com um sorriso. No fundo, estava feliz por ter feito amizade com o velho médico, era uma grande oportunidade de aprender mais sobre a floresta do que jamais havia conhecido. Algumas semanas se passaram. Ivonete e Cristóvão foram à floresta muitas outras vezes com o Sr. Rodolfo, colhendo ervas, frutas silvestres e cogumelos. Cristóvão se sentia muito melhor, e o idoso estava encantado por finalmente ter vizinhos amigáveis que se importavam com ele e ajudavam em todos os seus empreendimentos. Um dia, o Sr. Rodolfo aproveitou para contar a Cristóvão que a escola na vila vizinha precisava de reparos. O empresário ouviu pacientemente, depois expressou seu desejo de alocar dinheiro para os reparos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo lá, Sr. Rodolfo. Você provavelmente sabe que estudei lá, então seria uma questão de honra para mim ajudar, respondeu Cristóvão. O idoso sorriu. Obrigado, Cristóvão. Acho que é isso que estávamos precisando, ajuda financeira e apoio. Cristóvão sorriu e olhou para Ivonete. Pelos olhares prolongados entre os jovens, o vizinho idoso imediatamente percebeu que algo especial estava se desenvolvendo entre eles, algo que apenas os dois entendiam. A favor de Ivonete, ela tentou repetidamente ligar para seu marido, mas Cláudio evitou seus chamados persistentemente. A princípio, Ivonete pensou que seu marido estava simplesmente muito ocupado para responder, mas, à medida que isso continuava, ela percebeu que ele havia deixado a sua própria sorte. Curiosamente, Thalita Micaela também recusou atender o telefone, recusando-se terminantemente a se comunicar com sua nora. Ela essencialmente havia descartado Ivonete, assumindo que ela ficaria com Cristóvão até o empresário falecer, deixando uma herança substancial para sua cuidadora. Mas eles não sabiam que, muito tempo atrás, Ivonete deixou claro que não queria qualquer remuneração. Não, é melhor Cristóvão dar o dinheiro para orfanatos. É uma ideia muito boa. Eu não preciso disso. Mas, se você reformar a escola na vila vizinha, eu poderia trabalhar lá. Isso é tudo o que preciso, disse ela. Cristóvão assentiu, percebendo quão difícil havia sido a vida dela, e ficou realmente surpreso quando soube a verdadeira razão da demissão de Ivonete. Isso é ultrajante, exclamou Cristóvão. Devemos iniciar uma auditoria do promotor contra esse diretor. Deixe que eles lidem com ele adequadamente. O que ele estava pensando? Ivonete balançou a cabeça, não quero causar problemas. Se eles o demitirem, outro virá. Deixe que os pais decidam o que é mais importante para eles, uma nota honesta para seus filhos ou uma mentira confortável. Como professora à moda antiga, Ivonete nunca fazia concessões aos pais. Ela dizia a verdade quando necessário, focando em transmitir conhecimentos valiosos às crianças. Como todo professor, ela sonhava em ver seus alunos superarem seus próprios feitos. Ivonete aspirava a nutrir indivíduos famosos e talentosos entre seus formandos. O tratamento do Sr. Rodolfo claramente beneficiou Cristóvão, como evidenciado por seu exame em uma clínica regional. Os médicos ficaram perplexos. Por razões inexplicáveis, o corpo de Cristóvão havia superado a propagação da doença, alcançando uma remissão estável. Eu não sei o que você tem tomado, Cristóvão Egorovich, mas é nada menos que um milagre, exclamou o médico que conduziu o estudo. Cristóvão apenas sorriu, lembrando-se da expertise do Sr. Rodolfo, um homem outrora considerado louco e demitido de seu trabalho. A partir daquele dia, Cristóvão se sentiu revigorado. Ele percebeu que, durante todo esse tempo, estava recebendo o tratamento certo, sob a orientação de seu gentil vizinho. Enquanto os médicos se maravilhavam com as mudanças únicas em seu corpo, Cristóvão ria internamente,
sabendo que por trás dessa singularidade estava o trabalho árduo de Ivonete e do Sr. Rodolfo. 2 meses após a partida de Ivonete, Cláudio ficou visivelmente ansioso. Ele esperava que sua esposa retornasse em poucos dias, dada sua natureza citadina e falta de adaptação à vida no campo. Apesar de suas ligações periódicas, Cláudio deliberadamente evitava atender. Mãe, você acha que ela já herdou o dinheiro? E se estivermos no escuro aqui? Perguntou Cláudio, bajuladoramente. Thalita Micaela franziu o nariz. Duvido. Tenho acompanhado os relatórios de incidentes e notícias, não houve notícia da morte de Cristóvão Monteiro, então ele provavelmente ainda está vivo, embora provavelmente morrendo. Cláudio ponderou sobre isso, as palavras de sua mãe semeando dúvidas. Será que ele realmente durou tanto? Os médicos deram-lhe tão pouco tempo. Escute, mãe, acho que preciso ir até a vila e investigar. Estou preocupado. E se Ivonete já herdou o dinheiro e está gastando enquanto ficamos aqui esperando? Thalita Micaela ergueu uma sobrancelha. Bem, é com você, filho, mas duvido que aquela simplória possa nos enganar sem que percebamos. Sem demora, Cláudio partiu para a vila na manhã seguinte. No caminho, fantasiava sobre dividir a herança e que migalhas daria a Ivonete, apenas o suficiente para uma sessão de compras em uma loja de moda. Ele raciocinou, o que ela esperava? Eu encontrei essa oportunidade de ouro e a coloquei com Cristóvão. Sem mim, ela não teria nada. Ao chegar à vila, o carro caro de Cláudio imediatamente chamou a atenção, uma visão rara que fez todos virarem a cabeça. Aproximando-se da casa, Cláudio buzinou 3 vezes. Certo de que ninguém responderia, ele se dirigiu ao portão. Para sua surpresa, encontrou Cristóvão vivo e bem. Olá, Cláudio, veio ver se eu ainda estou respirando? Perguntou o anfitrião com um sorriso. Visivelmente desconcertado, Cláudio gaguejou, não, é só. Bem, minha esposa, Ivonete, foi embora e não houve notícias dela desde então. Cristóvão balançou a cabeça, reprovador. Bem, Cláudio, você realmente se superou desta vez. Enviou sua esposa para mim sem contar nada a ela. Ela sofreu aqui, pobre coitada. Mas está tudo bem, e Ivonete já se acostumou e vai ficar aqui. Cláudio ficou pálido. O que você quer dizer com ficar aqui? Cristóvão sorriu. Comigo, é claro. Ah, e prepare-se para os papéis do divórcio que chegarão em breve. O sangue subiu à cabeça de Cláudio. Em um acesso de raiva, ele agarrou a manga do suéter de Cristóvão, mas o empresário o empurrou facilmente. Cláudio perdeu o equilíbrio e caiu em uma poça. Enquanto caía, o astuto visitante sentiu imediatamente a força de Cristóvão e percebeu que sua saúde havia claramente melhorado desde a última vez que se encontraram. O que você pensa que está fazendo? Onde está Ivonete? Quero falar com minha esposa, gritou Cláudio, molhado até os ossos. Cristóvão deu de ombros e abriu a porta, indiferente. Não estou impedindo você, venha e fale com ela. Você não podia fazer isso por alguns meses, podia? Então, o que mudou agora? De repente, precisa de sua esposa? Ivonete ligou para você quase todos os dias, mas você não atendeu. Muito ocupado, certo? Bem, agora ela está ocupada, e não com qualquer pessoa, mas comigo. Cláudio ficou sem palavras de surpresa. Para ser honesto, ele esperava ouvir qualquer coisa, menos isso. O que é isso? Enquanto eu pacientemente esperava Ivonete herdar, ela estava se envolvendo com esse homem rico. Logo, sua esposa apareceu na cena. Vendo a expressão atônita de Cláudio, ela disse, olá, você veio como visitante ou para ficar? Cláudio balançou a cabeça, confuso. O que você quer dizer com ficar? Ela sorriu ironicamente. Bem, você me pediu para cuidar de Cristóvão para garantir uma boa herança.
Agora você tem essa oportunidade. Por que não continua o que começou? Cláudio ficou roxo de raiva. Então, é isso que você tem feito? Está conspirando contra mim de propósito. Bem, vou tornar sua vida miserável. Nem pense em se divorciar. E você não vai conseguir nada se me divorciar, entendeu? Ivonete balançou a cabeça. Eu não tinha dúvidas. O que poderia conseguir de você? A casa é sua e de sua mãe, embora tenhamos economizado o dinheiro juntos. Prefiro ficar aqui na vila com Cristóvão e trabalhar na escola local a ouvir suas reprovações todos os dias. Percebendo que não havia conseguido nada ali, Cláudio decidiu ir embora, especialmente depois que Cristóvão ameaçou atingi-lo com uma carga de chumbo se ele aparecesse novamente. De volta a casa, Cláudio contou à mãe o que havia acontecido, amaldiçoando sua nora a cada momento. Thalita Micaela se repreendeu por ter cometido tal erro, por não ter controlado tudo desde o início. Tudo por causa da minha preguiça, resmungou a sogra para si mesma. No entanto, Ivonete não se importava. Com a sugestão de Cristóvão, a escola na vila vizinha seria reformada e, em breve, professores de outras escolas voltariam para ensinar as crianças locais. Mas, quando surgiu a questão de quem se tornaria o diretor, todos apontaram para Ivonete. Ela sorriu e balançou a cabeça. Vamos lá, que tipo de diretor eu seria? Deixe alguém com mais experiência assumir esse papel. Quero ensinar língua e literatura, como antes. 4 meses se passaram. Cristóvão olhou com aprovação óbvia para a mulher que recentemente considerava sua noiva. A escola foi renovada em tempo recorde, pois, como sabemos, o dinheiro pode fazer maravilhas. Nem sempre, é claro, mas isso não muda a essência da questão. Como prometido, Cláudio começou a obstruir o divórcio de todas as maneiras possíveis. No final, ele até levou o caso ao tribunal, o que, é claro, o desgraçou em toda a cidade e na região. Isso porque Ivonete e Cristóvão não ficaram em silêncio, contando ao tribunal tudo como realmente era, incluindo a questão do testamento. Expondo-se ao ridículo público, Cláudio percebeu que agora era um pária. Sua mãe, Thalita Micaela, compartilhava o mesmo destino, esquecendo-se, em sua busca pelo lucro, que não se deve cavar uma cova para outra pessoa, sob o risco de cair nela. Quanto a Ivonete, ela estava prosperando em seu novo local de trabalho. O diretor da escola era um homem honesto, que nunca comprometia sua consciência e sempre fazia o que um verdadeiro professor deveria fazer. Em menos de 1 ano e meio, Ivonete recebeu mais boas notícias. Ironia do destino, coincidiram com a notícia de sua gravidez. Ela soube que havia sido indicada para o prêmio de professora do ano. Na devida época, o prêmio finalmente encontrou sua heroína. Olhando para sua esposa, Cristóvão sorriu e agradeceu silenciosamente ao destino por tê-lo unido a essa mulher, que primeiro se tornou sua cuidadora, depois sua noiva e agora sua parceira para a vida. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!